galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 1, Ceará 1, né? Ceará 1, Cruzeiro 1 pelo Campeonato Brasileiro. Empate que tira praticamente o Cruzeiro da briga, né? Pra ser campeão. E aí, temos muito que analisar em relação a esse jogo, em relação à postura, em relação a escolhas do Leonardo Jardim. Vamos falar amanhã e depois sobre alguns aspectos que tem falado aí o Cruzeiro, sobre Leonardo Jardim, sobre outras coisas que têm acontecido. Mas é importante dizer que esse 1-1, xoxo, né? O Cruzeiro não conseguiu jogar e o Cruzeiro também teve alguns incômodos, né? Para essa partida a gente vai falar um pouquinho. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Vamos falar dessa situação do Cruzeiro, que é o seguinte. E se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês. Então deixa aqui, vai na descrição desse vídeo e segue a gente lá. O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, todo mundo titular. O Wallace no lugar do Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Matheus Pereira e Arroio e Gabriel Barbosa no lugar de Caio Jorge. Ceará foi de Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos, William Machado, Matheus, Diego, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Cara, Matheus Bahia, né? Desculpa, o lateral esquerdo. Cara, é um jogo um tanto quanto curioso, né? Porque o Cruzeiro teve alguns desfalques. Vamos botar assim, não jogou o Romero, jogou o Wallace. O Sinisterra sai machucado, o Arroio sai machucado, entra o Sinisterra e o Gabigol entra no lugar do Caio Jorge. Pra partida, no caso, né? O Caio Jorge foi poupado por desgaste muscular e eu acho que o Cruzeiro tá até correto, pensando que quarta-feira é um jogo que o Cruzeiro pode ir de força máxima e depois só poupar para pegar o jogo contra o Corinthians na outra semana. Eu acho que o Cruzeiro vai todo reserva contra o Santos. Acho que é uma situação clara para mim que isso vai acontecer. O que é bom pro Santos, que precisa vencer, né? Então, uma situação muito boa aí pro Cruzeiro. Vamos falar o seguinte, cara. Esse jogo, o Cruzeiro teve algumas dificuldades, né? O lado esquerdo foi o mais forte, né? O Kaique passava muito bem por lá. O Cruzeiro teve 2 gols anulados no primeiro tempo e bem anulados, né? O Gabigol saindo da posição e o outro Christian que voltava do impedimento. E o primeiro tempo o Cruzeiro teve até um certo volume, assim, né? Mas claramente, pra mim, estava um jogo mais preguiçoso, assim, né? Não que o Cruzeiro não estava com vontade, mas sabe quando a intensidade, a concentração do time está abaixo? E eu acho que foi isso que aconteceu, e o Ceará, ele precisava do resultado, né? E ele conseguiu, e ele foi pra cima, né? Assim, se você for pensar em estatística no primeiro tempo, o Cruzeiro teve até mais posse de bola e teve mais perto do gol que o Ceará, né? São 7 finalizações, 2 do alvo pra cada lado, né? O Cássio faz boas defesas. E o Cruzeiro teve mais escanteios. O Cruzeiro chegou mais, o Cruzeiro teve mais volume. Mas ainda assim muito abaixo, não é aquele Cruzeiro avassalador que a gente conhece, não foi aquele Cruzeiro que a gente falou, nossa, vai pro abafa, não foi esse Cruzeiro. Mas beleza. E aí o Cruzeiro toma um gol numa jogada em que o Lucas Silva não faz a falta, né, por já ter cartão amarelo. Ele não faz a falta, só que eu vi muita gente criticando isso, só que quando cruza pra trás, ainda acontece muita coisa, né, porque eu acho que é o Pedro Raul que ajeita pro Zanocelo fazer, o Mugni ajeita pro Zanocelo fazer, e essa bola não pode entrar. Por mais que cruze, eu acho que o problema é ter o Lucas Silva e o William para dar uma pressionada e eles não conseguirem interceptar essa bola. E essa bola não pode entrar, é um erro da defesa, né? É um erro do Lucas Silva, mas também é um erro da defesa porque acontece isso e rola para trás e o Zanocelo chega sozinho e finaliza bem para fazer 1-0. Depois disso, o Cruzeiro precisa crescer na partida, né? E o melhor lance na sequência é do Kaique, né? O Kaique vai ali de fundo baixo cruzado, a bola desvia no William Machado e entra. Contou com muita sorte e o Cruzeiro fez o gol de empate. O Arroio saiu e pelo que a gente entendeu, pelo que o Leonardo Jardim falou, não preocupa tanto, né? É um time que um jogador que é diferente, mas não preocupa tanto pela situação, porque parece que ele começa a sentir dificuldade no arranque, na velocidade, e consegue travar. Mas a gente precisa falar de alguns jogadores, né? Aí depois o jogo começou a ficar mais dramático no final, porque o Ceará conseguia criar e teve uma bela chance no final e não conseguiu fazer aos 44. Mas
o empate ele é até de certa forma justo, assim, acho que o Ceará tentou mais, queria mais o jogo que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é mais time que o Ceará e o empate veio aí e acabou que o Cruzeiro vai ficar fora da briga, né? O Cruzeiro tem 69 pontos, 6 pontos do Flamengo e não consegue chegar no número de vitórias, então o Cruzeiro não pode mais ser campeão brasileiro, até porque o Flamengo tem 50 saldo de gols, então o Cruzeiro já era, acho que para o Palmeiras também já era, mas uma vitória do Cruzeiro na quarta-feira pode dar o segundo colocado pro Cruzeiro, né? Porque eu não sei se o Palmeiras tá querendo muito esse segundo colocado também. O Palmeiras, eu não sei se vai querer dar uma resposta pós-final da Libertadores, pega Atlético fora e pega Ceará fora. Se não me engano, esses são os 2 jogos do Palmeiras. Então, não sei se o Palmeiras tá querendo muito assim, não. Mas, beleza. Falando de Cruzeiro. O Cruzeiro, eu acho que para esse jogo em si, a gente tem que falar 2 coisas. Primeiro, claramente, o Leonardo Jardim já começou a trocar alguns jogadores, a poupar uns jogadores. O Caio Jorge é a cara disso, né? O Romero não jogou também, mas o Cruzeiro já consegue, já botou o Sinisterra para já, quando uma possível lesão do Arroio, já tirou para precaução. Então o Cruzeiro já tá pensando muito na Copa do Brasil e eu acho que é correto, que senão é alimentar uma esperança até muito difícil de título, né? O Cruzeiro tinha chance, se ganhasse do Juventude, ganhasse do Ceará, pô, eram 4 pontos que o Cruzeiro deixou escapar, o Cruzeiro tá 6, ia ficar 2 do Flamengo, e aí sim tinha que ganhar, o Flamengo tinha que ganhar os 2 jogos. Mas eu acho que além disso, o Cruzeiro tá com outro objetivo. Além disso, seria difícil, mas o Cruzeiro tá com outro objetivo, que é o campeonato, que é a Copa do Brasil. E correto, eu acho que o Leonardo Jardim, pela escalação dele, por poupar o Caio Jorge, a gente já entendeu bem. E aí a gente entendeu bem que tem 3 peças aí no Cruzeiro que são muito chaves pro Cruzeiro, né? É assim, claro. 3 peças são... esse jogo deixou claro que 3 peças fazem muita diferença pro Cruzeiro. E 3 peças muito importantes pro Cruzeiro. Caio Jorge, Arroio e Lucas Romero são jogadores muito importantes e cruciais para esse Cruzeiro. Esses 3 jogadores não jogando, o Cruzeiro cai muito, principalmente de intensidade, de ritmo. O Wallace fez até uma boa partida defensiva, mas tem umas características diferentes. Eu acho o Lucas Romero mais intenso e tem um passe, me parece melhor que o do Wallace. Por mais que marque bem o Wallace, fez uma boa partida defensivamente, acho que ofensivamente ele deixa a desejar um pouquinho, ou tem deixado a desejar. O Gabigol não tem comparação, né? O Caio Jorge é muito mais jogador que o Gabigol hoje, o Gabigol entrega muito menos que o Caio Jorge para esse time do Cruzeiro. As movimentações do Caio Jorge são muito mais rápidas, o Gabigol é um jogador muito mais lento, por mais que seja muito inteligente, corte muito caminho, eu acho que o Caio Jorge, ele se inteira melhor com o Matheus Pereira, ele se inteira melhor com o Arroio. Essa conectividade desse trio de ataque passa muito pelo Caio Jorge, que tem muita velocidade também e tem um faro de gol que tá muito mais apurado que o Gabigol neste momento. E o Arroio, ele deu outra intensidade e outra expectativa pro ataque do Cruzeiro. É um cara que tem uma característica diferente do Wanderson, que tem uma característica diferente do Christian, é muito mais do mano a mano, é muito mais um motorzinho vertical que vai pra cima. Então esses 3 jogadores fazem muita falta pro Cruzeiro e fizeram muita falta pro Cruzeiro nesse jogo com o Ceará. E pra mim ficou muito claro que são muitos titulares absolutos e não tem como discutir isso, né? Hoje não tem vaga pro Gabigol no time, não tem vaga pro Sinisterra no time em relação ao Arroio, não tem vaga pelo Wanderson e muito menos pro Wallace. Então são dúvidas, não eram possíveis dúvidas que ficou clara, mas é uma situação que ficou clara, claríssima nesse jogo. Falando sobre o Gabigol, uma partida muito abaixo, né? Uma partida muito abaixo do Gabigol. Pra quem ganha 3 milhões por mês, eu acho que o Cruzeiro, a gente vai fazer um vídeo amanhã sobre isso. Tem que repensar muito essa situação do Gabigol, tem que entender melhor como vai ser essa oportunidade de Gabigol aí, porque tá saindo muito caro e ele tá entregando muito, muito abaixo do que é esperado. A expectativa do Gabigol de jogar, e eu acho que cada vez que ele entra ele mostra o porquê que ele não é titular, o porquê que ele não deve jogar, e ele tem muita dificuldade e está tendo muita dificuldade, está longe daquele Gabigol que a gente conhece e vai ter que mudar muita coisa, não sei se é a parte física, a parte mental, se é a parte tática, a gente tem que entender o porquê o Gabigol caiu tanto de produção, assim, é uma coisa pra mim surreal. O Wallace também fez até uma boa partida, tem melhorado, emagreceu muito, a gente falou sobre isso semana passada, mas ainda assim o Romero é mais jogador para esse time do Cruzeiro hoje e com certeza é titular absoluto. Acho que o Leonardo Jardim tem claro isso para ele e a gente tem que falar mais 3 assuntos durante a semana. Vamos falar de Joaquim Pinto, vamos falar de Leonardo Jardim, vamos falar de Gabigol, tá? Que são assuntos importantes e que estão bem em alta no Cruzeiro hoje. É isso! Empate que acabou até sendo justo, principalmente para um Cruzeiro um pouco deformado, né, sem alguns atletas, e sem tanta expectativa e vontade para esse campeonato brasileiro. Beleza, gente? Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis.